era para ter a audiência do Marcos, do IMEX, e foi adiada essa audiência de todos lá para o mês que vem. É, e só vai se estendendo, né? Tudo isso. Um pouco triste, né? É porque as pessoas elas estão numa condição de encarceramento que a gente acaba não entendendo, né? As motivações. São pessoas que estão ali encarceradas por um processo que já deveria ter sido concluído, né? A gente entende também que a justiça ela depende também de uma mão de obra, né, pastor? Que talvez ela não tenha, né, o Como quantitativo assim? necessário. Que mão de obra é essa? É mão de obra de quantitativo, né? Assim, a justiça em si, apesar da revolução que tem em informação, o sistema ele modificou muito, mas assim, é certo que a demanda judicial do Estado ela é muito grande, né? Mas assim, é um processo que já deveria ter sido concluído, pelo menos às vistas do processo de responder em liberdade, né? Então, é um direito constitucional de toda pessoa responder em liberdade enquanto não há o julgamento, uma vez que ele não oferece risco à sociedade, pelo menos assim é minha visão grotesca do processo, né? Mas eu acredito que já deveria ter sido, né? Ter sido julgado, pelo menos aí essa questão da liberdade provisória dele, né? E E estava essa liberdade provisória ela é julgada separada, é? Como é que funciona? Na verdade, é um direito de todos, né? Quando o inquérito ele se conclui e que se tem a manifestação do Ministério Público e que esse processo ele já se conclui, cabe à Justiça, os advogados pedir um habeas corpus, não um relaxamento de prisão, mas um direito de liberdade provisória até que se conclua o julgamento final do processo, né? Então, ou seja, é uma etapa que é um direito de cada cidadão em responder em liberdade, né? Uma vez que os crimes apontados ali não eram crimes hediondos, né? Então é necessário analisar todo esse contexto e eu não consegui também entender as motivações que a justiça prorrogou esse julgamento para setembro, né? Foi isso? Foi mês, Setembro? foi pro mês que vem agora, mês de setembro. A gente fica um pouco E triste, no né? meio até desse julgamento não tem possibilidade de ter essa soltura, não? Vai depender muito da Ou movimentação que essa decisão só acontece quando tem o julgamento? Tipo, foi passado para setembro. Então agora só vai ter o risco dele sair em setembro. existe a possibilidade, né? Assim, o processo em si, ele já está no processo já de análise de mérito de julgamento, né? Então, ou seja, já passou o inquérito do processo, os advogados, o Ministério Público já se manifestou, já houve as oitivas, né? Então, a partir daí, é processo de análise de julgamento, né? É o mérito final. E aí, essa pessoa, enquanto esse julgamento não é concluído, a pessoa pode responder em liberdade. Ele Acho tem que, esse direito, então, né? acho que deve ser uns 6 ou 7 processos, Otacílio. É mais de 5, não é só 2 ou 3, não. Isso também implica muito nessa demora? Implica porque assim, a questão da prisão, ela depende muito de quantos processos existem, né? De repente, nós estamos falando de um processo e que possa ter outro em outra vara civil ou criminal, né? E isso pode imputar realmente não um relaxamento, mas uma permanência, né? É preciso ver exatamente quais são as motivações que o mantém lá, né? Preso e por que está lá e quais são as acusações. Porque se foram aquelas acusações que nós analisamos no processo, realmente são acusações que não têm assim, tem um crime contra a vida. Eu não consegui visualizar os outros, tá? Os outros eu não consegui visualizar. Mas, assim, a grosso modo, mesmo que seja, os inquéritos já devem ter sido concluídos, né? Deve ter sido concluído. Já passaram mais de 90 dias, né? Já, Para já. aquele primeiro processo, tá? Aquele primeiro processo. Você tem que analisar quantos processos existem verdadeiramente, né? Para a gente fazer um contexto e um apanhado de um total, né?
É luta, né? E não é fácil para quem está encarcerado passar esse tempo lá e ainda não ter. Alguns dias que eu fui fazer, o meu evangelismo, o meu trabalho lá, assim, eu observei alguns jovens que estavam esperando também julgamento e já estavam quase já próximo de um ano ali dentro. Não tem uma Meu Deus. lei, alguma coisa que freie isso, tem que ficar lá até o juiz fazer. O tribunal que toma de conta desses processos é um tribunal com um corpo técnico pequeno, né? A gente não pode também culpar o Poder Judiciário, porque é um corpo técnico pequeno para a demanda que tem o Estado do Amazonas, né? Ele não Então, pode pegar lá, porque é o Marcos pegar e colocar lá na frente e julgar. tem muitos processos, né? A gente entende isso, né? Mas, assim, a justiça deve ser um pouco mais ágil, né? A mão de obra judiciária ela deve ganhar um pouco maior em função exatamente dessas demandas, né? São demandas que talvez ela não possam implicar tanto numa segurança contra a vida da sociedade, que ela deve ter assim um olhar diferenciado, não pelo caso ser diferenciado, mas pelo cumprimento do direito constitucional das pessoas, né? As pessoas elas têm esse direito e esse direito deve ser cumprido, né, pela justiça, né? Então, quanto mais você minimizar o impacto e quanto mais você fazer não o esvaziamento, mas retirar do encarceramento aquelas pessoas que não oferecem risco à sociedade, eu acredito que seja a melhor alternativa para diminuir também o contingenciamento dessas pessoas que estão encarceradas hoje, né? Entendi. E aí, Isso eu como não falo. eu estava contando pro pessoal aqui, né? Era um plano que a gente, lá no meio de uma conversa, foi criando, eu com o Marcos, de ele ser candidato. Ele foi candidato, foi lá, se fez a pré-candidatura, foi preso, e aí a gente tinha combinado se acontecesse alguma coisa com ele, eu vinha candidato, eu fui lá, fiz minha pré-candidatura também, né? Conversei com o advogado, né, passou para ele lá a situação e ele falou que não estaria melhor representado e tal, aquela conversa toda que a gente sempre tem, mesmo em meio às lutas que ele está passando lá, sempre ali com bom humor, sempre brincando, e sempre mandando notícia, né? E a gente já passa essa notícia pro pessoal, o Marcos, na medida do possível, está bem, né? Esperando também em Deus esse julgamento, tá buscando em Deus lá, né? Como não tem muito tempo para muita coisa lá e não pode ter celular, ele está ali agarrado na Bíblia, lendo a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Deus tem suas formas de trabalhar, né? E eu acredito muito no agir de Deus e acredito muito na mudança. E aí, voltando aqui, né, aconteceu que eu fiz lá minha pré-candidatura e quando foi por esses dias para trás aí, o partido me ligou. E aí, aliás, você mesmo entrou em contato comigo e falou, rapaz, está tendo uma reunião lá, assim, assim, assado, e eu não lhe vi lá na foto. O que está acontecendo aí? Eu mandei mensagem, né, para uma pessoa lá do MDB. Aconteceu uma reunião, não fui notificado do que está acontecendo, aí eles falaram, a gente vai entrar em contato contigo. Aí no outro dia me ligaram, dá um pulo aqui com a gente, urgente, e aconteceu um problema. Aí eu cheguei lá e me deram notícia, né, que sumiu a minha ficha partidária, né, só a minha, né, todos lá tranquilo, festejando a sua candidatura e a minha sumiu. E aí eu falei, não, tá tranquilo, eu já entendi tudo. Eu sou muito sensível às formas de Deus trabalhar. Porque quando ele quer a gente numa situação, ele faz aparecer documento, né? E os meus sumiram de lá. Porque